Boa noite a todas e a todos. Vamos começar mais uma videoaula do curso de Antropologia 3. Essa videoaula vai ser sobre o trabalho que nós estamos lendo, do Floresta Fernandes, Análise Funcionalista da Guerra, Possibilidades de Aplicação à Sociedade Tupinambá. Esse é um trabalho de 1949 e que foi publicado na revista do Museu Paulista. Esse trabalho ele é um trabalho de transição entre a dissertação de mestrado do Floresta Fernandes sobre a organização social da sociedade tupinambá e daí depois o doutorado, então, o Florestan vai focar no fenômeno da guerra, né? Na função social da guerra entre os tupinambá. E para isso ele vai estudar principalmente, né, documentos históricos. Então, na época do Florestan, a sociedade tupinambá, né, os tupinambá eram vistos como um povo que tinha sido exterminado pela colonização, né? Então só teriam restado, né, os documentos históricos, e daí ele vai se debruçar sobre os escritos de viajantes, missionários, estudiosos, né, de 1500, documentos dos séculos, né, iniciais, né, da colonização do Brasil, são documentos quinhentistas e seiscentistas, né? E o Florestan, então, a partir desses documentos, desses relatos, vai fazer uma análise, né, do modo como diferentes autores falavam sobre os Tupinambá, né? E daí ele vai perceber a possibilidade de reconstituir esse fenômeno da guerra entre os Tupinambá. E daí o texto que a gente está lendo, né, é uma primeira parte, uma introdução de um artigo longo, né, um artigo que tem mais de 100 páginas, em que ele vai fazer uma análise inicial desses documentos históricos, né, desses relatos de viajantes, missionários, comerciantes, estudiosos, né, pessoas que tiveram contato com essa sociedade tupinambá. Um fenômeno interessante que vocês vão perceber ali pelo nosso livro digital é a existência hoje de um povo no Brasil chamado Tupinambá, né? Então, vocês vão encontrar ali no nosso livro digital todo um material reunido pelo Instituto Socioambiental, uma organização não governamental que trabalha com povos indígenas desde os anos 80, e também pela ANAI, né, que é uma associação de antropólogos, antropólogas, indígenas, indigenistas, que trabalham com povos indígenas no Nordeste. E ali, nesse livro digital, vocês têm um filme, né, que é sobre o retorno da Terra, né, um filme da Daniela Larcon, sobre os Tupinambá. Vocês têm acesso a toda a história do povo Tupinambá, de Olivença, né, dessa região na Bahia, e da Serra do Padeiro. E daí vocês vão estudar um pouco da resistência desse povo indígena, né, que era trabalhado, né, pelo Florestan como um povo que já não existia mais, né, a não ser nos relatos históricos, e que nos anos 90, nos 2000, vai retomar com toda a força sua identidade indígena, né, e daí vai acessar, né, esses relatos históricos, essa memória social, né, e daí essa população do sul da Bahia vai se autodenominar Tupinambá. Então, isso é muito interessante, né? Esse etnônimo Tupinambá, ele congrega hoje, né, diferentes etnias, diferentes povos, né, mas que retomam toda uma história e toda uma força de uma
de um povo indígena que é percebido também como um povo muito guerreiro, né? E daí a gente vai ver a importância do estudo da guerra como um fenômeno social, como um fenômeno socioantropológico, né? E como a guerra ajuda a entender as relações de identidade e alteridade, né? Então esse enfoque do Florestan que é muito interessante e que ajuda a gente a também, né, retomando ali a crítica do Adam Cooper ao Evans Pritchard e ao Meir Fortes, né, e a toda essa teoria da descendência, a gente vê o Florestan num esforço muito grande de crítica ao modo como a sociologia, a história, a teoria política projetavam, né, noções de guerra absolutamente ocidentais ou marcadas por uma cosmovisão europeia, né, para outras sociedades. A gente tem que entender, né, que esse é um período de pós-guerra, né? Então a gente teve a Segunda Guerra Mundial, né? E o tema da guerra ele é um tema fundamental, né? Um tema de grande importância, né? E a gente tem aí sociedades inteiras, países inteiros que foram arrasados pela Segunda Guerra Mundial, né? Populações que sofreram genocídio, né? Como os judeus, né? E processos, né, de colonização e lutas de descolonização nesses anos 30, 40 e 50, né? Muito intensas em vários países da África, né? Então, é um trabalho muito interessante e o que a gente está observando é o modo como o Florestan articula essa abordagem teórico-metodológica do funcionalismo, né, estrutural funcionalismo, a análise desse fenômeno e a partir de um trabalho antropológico e histórico, né? Então, ele cria um modo de trabalhar que hoje a gente conhece como etnohistória. Então, isso. As duas questões, né, que a gente tem nessa nossa atividade, então, elas vão ajudar vocês, né, a se debruçarem sobre o modo, né, como o Florestan, essa abordagem do Florestan sobre a função social da guerra entre os Tupinambá, retoma conceitos e definições de guerra, né, de outros autores, como Malinowski, Maurice Davy e George Simmel, né, e como ele critica, né, em nome de propor um entendimento outro do que é a guerra, né, a partir de uma perspectiva muito antropológica. E a segunda questão, né, qual é a definição de guerra apresentada por Florestan Fernandes e como é que essa abordagem do autor, né, do Florestan, se relaciona com a metodologia e os conceitos do estrutural funcionalismo, tal como definidos por Radcliffe Brown. Então, aqui, um exercício de articulação, né? Como é que ele está se apropriando dessa abordagem teórico-metodológica, né? De uma forma muito diferente, muito original para entender o caso dos Tupinambá, a partir de documentos históricos, né? Então, isso é fundamental, né, para a gente se aproximar do texto do Florestan. Vocês vão ver que a gente tem também no nosso livro digital um vídeo, né, do canal de antropologia da Univasf, em que a gente tem o professor Delcides Marques fazendo uma apresentação para a gente da importância do Florestan Fernandes, né, e dessa pesquisa do Florestan Fernandes, e também de como ela, de uma certa forma, ela não foi tão valorizada na antropologia, né, e na sociologia, e ele vai apresentar, né, uma certa retomada desse trabalho com
a pesquisa da Marisa Peirano e depois com os trabalhos do Eduardo Viveiros de Castro e da Manuela Carneiro da Cunha. Então, o Eduardo Viveiros de Castro e a Manuela Carneiro da Cunha, né, dois grandes antropólogos, fazendo uma retomada crítica do trabalho do Florestan, né, dizendo da importância da análise que ele faz sobre a questão da vingança na sociedade tupinambá, mas criticando a abordagem funcionalista, né? É uma abordagem que constitui, né, o fenômeno da guerra como posterior à existência da sociedade, né? Então, e a guerra cumprindo um papel, né, de possibilitar a relação entre diferentes instituições sociais, né? E marcando relações de identidade e alteridade com outros povos, né, relações interétnicas. E daí depois, né, quando a gente estudar melhor o estruturalismo, a gente vai ver como esse argumento do Eduardo Vieira de Castro e da Manuela Carneiro da Cunha vai ver, eles vão tomar, né, não a guerra como uma instituição, né, que tem a sua importância pela relação, né, funcional com outras instituições na sociedade de Tupinambá, mas sim eles passam a ver a própria constituição da sociedade de Tupinambá a partir da guerra, né? Então, uma sociedade que se constitui a partir da guerra, né? A relação com o outro, a abertura para a relação de alteridade se funda na guerra e na relação, né, da guerra, tanto com outros grupos vivos, né, quanto com os antepassados e com os espíritos e os deuses, né? Então, isso a gente vai estudar mais para frente, principalmente quando a gente estiver vendo o estruturalismo, né, que é uma outra corrente, né, fundada pelo Claude Lévi-Strauss e que se diferencia dessa corrente estrutural funcionalista, tá? Mas a gente vai ver, então, nessa introdução que a gente está lendo, né, desse artigo do Florestan, então, ele muito preocupado, né, em apresentar diferentes definições que são dadas à guerra, né, e em mostrar para a gente qual que é a contribuição de uma perspectiva etnológica e antropológica sobre a guerra, somada, né, a uma perspectiva histórica, né, e ele vai definir como objetivos principais do trabalho, né. Primeiro, né, a escolha de um método para análise sociológica da guerra, e daí ele vai se propor, né, a fazer um estudo a partir da abordagem funcionalista, né, e, em segundo lugar, a discussão das possibilidades de aplicação dessa metodologia para o estudo da guerra na sociedade tupinambá, numa sociedade específica, né? Então, a gente vê que ele faz um quadro muito geral, né, do entendimento sociológico, historiográfico, antropológico do que é a guerra, né, para depois propor o estudo específico sobre a sociedade tupinambá, né? Então ele vai dizer, né, que no início do trabalho, isso é muito importante quando a gente estiver se aproximando de um texto de ciências sociais, né, seja de antropologia, de sociologia, de ciência política. A gente perceber que na introdução do texto, ele apresenta para a gente quais vão ser as partes desse texto. E ele vai dizer para a gente, né? Então, a primeira parte do texto, ele vai mostrar, né, como é que o fenômeno social da guerra se constitui como um objeto de interesse para as ciências sociais, né? E daí depois ele vai fazer uma crítica, né, uma apresentação dos dados, né, que são o quê? Né? São esses relatos historiográficos, relatos de viajante, relatos de missionários sobre a sociedade tupinambá, né? E ele vai, na terceira parte, então, apresentar um resumo, né, desses resultados teóricos, de uma apreciação inicial, né, desse material e depois as possíveis contribuições do trabalho, né? Então, é muito interessante, né, o modo como ele vai apresentar diferentes definições de guerra,
né, e quais os limites dessas definições, né? Então, desde definições que viam a guerra, né, como marcada por uma hostilidade, né, de um grupo com relação ao outro, né, ele vai perceber, né, de um modo geral, a tendência, isso que ele fala aqui, né, na página 12, a tendência a atribuir à guerra uma importância exagerada liga-se, assim, fortemente à cosmovisão do homem ocidental, quer seja ou não um homem de ciência. Só encarando o problema desse ponto de vista, pode-se explicar as diversas teorias que procuraram as raízes da guerra na própria natureza humana. Então, ele vai fazer uma crítica já inicial a esse modo de entender a guerra como um fenômeno universal. E ele vai apresentar dados, né, relativos a sociedades em que não existe a guerra, em que a guerra, as inimizades, os conflitos têm outras formas de expressão que não o conflito físico, armado, entre grupos sociais, né, e nem a possibilidade, né, de se matar, né, a outra pessoa. Então, isso é problematizado logo no início do texto, né? Então, ele vai fazer, né, essa diferenciação então, de como é o entendimento eurocêntrico, ocidental, do que é a guerra, né, e muito entendido a partir, né, dessa definição de conflitos armados, né, e muito marcado por esse viés do que é a guerra recentemente vivida, né, por esses intelectuais, pensadores. Então, a guerra entre Estados-nação, né, e daí a diplomacia como algo que busca equilibrar, né, e consolidar a paz e acordos entre os Estados-nação, mas a guerra sendo vivida, né, como esse fenômeno em que populações inteiras são assassinadas, né? Também as guerras ligadas ao fenômeno da colonização, né, e da exploração de territórios e povos de outros países, né? E daí ele apresenta a primeira definição, né? Uma primeira definição que seria, né, o conflito armado entre grupos humanos organizados, considerando-se a si próprios como politicamente soberanos e eticamente habilitados para sustentar pela força os seus direitos, que eles consideram bloqueados ou usurpados por seus oponentes armados. Então, vejam como essa definição de guerra, né, aqui de Sorokin, que é uma das primeiras que ele vai mencionar, como ela está fortemente nos debates, presente nos debates que a gente está vivendo hoje, né, um dia antes do 7 de setembro, em que grupos de diferentes tendências políticas, né, no nosso país buscam se armar, né, para manifestações de exposição dos seus ideários políticos, né, e também da sua força, né? Então, vejam como isso está na ordem do nosso dia aqui, né? Aí depois ele, na sequência, apresenta uma definição do Malinowski para também criticá-lo, né? Então, a definição do Malinowski: sistema cristalizado de relações intergrupais, né? Então, situações em que a própria guerra faz parte de um sistema cristalizado de relações intergrupais, né? Para o Malinowski, né, então a guerra se constitui também como uma disputa armada entre duas unidades políticas independentes, uma por meio de uma força militar organizada na persecução de uma política tribal ou nacional, né? Então, o Malinowski buscando o entendimento da guerra que dê para ele estudar, né, as sociedades trobriandesas, né, ao mesmo tempo que as sociedades europeias e a guerra que eles tinham acabado de passar, né? Ele vai dizer também, né, da perspectiva evolucionista sobre a guerra, né? Então, isso é interessante, né? A gente vê como
o entendimento da política, o entendimento do Estado, do desenvolvimento do Estado, né, das nações mais fortes ou menos fortes politicamente, tem a ver também com o entendimento do que são as nações mais fortes e menos fortes belicamente, né? Então, a crise dos mísseis, a Guerra Fria, a posse ou não da tecnologia da bomba atômica, né, faz com que exista um entendimento das relações geopolíticas a partir de um critério evolutivo, desenvolvimentista. Então, as nações, os países que têm a tecnologia e desenvolveram armas, né, capazes de destruir outras nações inteiras, né? Vejam como esse critério evolucionista, né, muito presente no nosso entendimento político e diplomático até hoje, ele é um critério de diferenciação entre as nações, entre os Estados-nação, e também de classificação entre os mais e os menos avançados, né? Então, a gente fazendo hoje, né, uma crítica a partir de um princípio muito semelhante de diferenciação de povos, estados e nações a partir de critérios evolutivos e de desenvolvimento tecnológico ou não, né? Lembrem que a gente acabou de ver, né, a crítica a essa diferenciação entre Estado, entre sociedades com Estado e sociedades sem Estado, né, e como isso é problemático, né, e como isso projeta uma série de juízos de valor etnocêntricos, eurocêntricos sobre sociedades em que, né, a questão do Estado se coloca de outras formas, né? Então, uma outra definição, né, do Lagorgette, que ele vai criticar, né, a guerra é a luta selvagem pela vida ou pela morte entre grupos de indivíduos pertencentes a uma mesma espécie. Então, a definição primando, né, pelo conflito, né? Depois ele vai mostrar, né, como esse tipo de definição dialoga com uma definição utilitarista, né? Então, a guerra se dando em função da concorrência vital, né, da concorrência por recursos, da concorrência por territórios, né? Então, a guerra fundada em princípios ecológicos e econômicos, né? Então, em determinismos ecológicos e econômicos, né? Então, a guerra, daí no caso do Maurice Davy, né, sendo definida como a prática, o único método em que o homem primitivo conhece para regular as disputas nascidas da concorrência entre grupos, né? Então, aí é um suposto super evolucionista, né, em que a guerra, né, então as sociedades, por exemplo, como a Tupinambá, seriam, né, impelidas a conflitos pela disputa de locais de pesca, locais de caça, locais de coleta, né, melhores terras para a agricultura, e que sociedades mais avançadas teriam direito, a política, a diplomacia, a economia como formas de negociação. Então vejam como esse entendimento do Maurice Davy é um entendimento absolutamente evolucionista e com uma presença muito grande desse determinismo ecológico, né? E uma projeção também de um liberalismo de concorrência por recursos, né? Então, o Florestan ele vai mostrando, né, como todas essas visões da guerra, elas são muito pré-concebidas, né, muito preconceituosas, muito enviesadas, e como elas não ajudam a entender o caso da sociedade tupinambá, né, da guerra na sociedade tupinambá, né? E daí ele vai dizer da importância, né, de se entender as causas aparentes, as causas essenciais, né, as causas efetivas da guerra, e entender a guerra como um fenômeno não isolado das outras instituições, né, e do processo da vida social.
Então, a guerra como algo integrador, né, e que define o que é uma sociedade na relação com outras sociedades, né? Então, ele vai dizer, né, a guerra exerce baseado, né, em um autor que apresenta a definição, sua definição, né, no Gini. Ele vai dizer, né, resumindo a discussão do problema, eis o que escreve o autor. A guerra exerce sua influência e reage sobre as outras instituições sociais, ou sobre os outros elementos da cultura, de modo acentuado e às vezes desconcertante. Então, a guerra, né, vai permitir você, no caso do Florestan, vai permitir ele integrar, né, um estudo sobre a divisão sexual do trabalho, sobre a educação das crianças e a socialização, sobre o casamento, sobre a religião, né, a preparação dos guerreiros para a guerra, os diferentes rituais, né, e é nisso que ele vai percebendo a guerra como um fenômeno sociológico passível, né, de se observar a partir da sua função social, né? Então, é muito importante, né, essa dimensão de um entendimento da guerra, né, como um fenômeno importante para a integração do grupo e a contraposição a outros grupos, né? Então, como definidora do que é a própria sociedade, né? Então, é assim que ele vai se aproximar, né, da sociedade tupinambá, a partir desses relatos, né, e desses documentos historiográficos, e que ele vai definir, né, chegar na definição dele do que seria a guerra, né? Então ele vai dizer: a guerra constitui um estado das relações de conflito entre duas ou mais sociedades, provocado por comoções individuais ou reais no sistema de relações intersocietárias, ou determinado pela ausência deste, em que os ideais coletivos de segurança, definidos ideologicamente, projetam-se nas personalidades dos indivíduos em ação, compelindo-os a se submeter, a aceitar ou a desejar a contenda armada, na qual se empenham direta ou indiretamente, de modo organizado. Então, existe uma organização da guerra, né? Existe uma percepção, né, psicológica, né, então uma comoção de grupo, né, e de indivíduos com relação a valores, né, com relação aos ideais coletivos de segurança, com relação à própria personalidade dos indivíduos, né, que vai fazer com que, num sistema de relações intersocietárias, então com outras sociedades, as pessoas percebam a necessidade, né, de afirmar esse nós coletivo em oposição aos outros, a essa outra sociedade que ameaça a constituição da sua própria, né? Então, nisso, né, e na busca por entender esse estado de guerra, o que era esse estado de guerra entre os Tupinambá, que ele vai se aproximar desse fenômeno, né, e buscando ver a função social, né, a relação entre a guerra e as diferentes instituições, a guerra, as diferentes instituições sociais e como a guerra articula essas diferentes instituições e fortalece essas instituições sociais, né? Então, a educação das crianças, o matrimônio, a preparação, né, para a guerra, né? A vida ritual, o próprio domínio territorial, né? E como é que isso permite uma articulação entre as diferentes instituições sociais, né? E que reforça a relação também com outros grupos sociais, né? De modo antagônico, de modo conflituoso, né? Então, ele vai fazer esse estudo das normas, das regras, das posições sociais, dos papéis, da organização
social, então, de todas as atividades que envolviam a guerra na sociedade tupinambá, né, se aproximando, então, né, de uma perspectiva muito estrutural, funcionalista, de estudo dos fenômenos sociais. Né? E daí ele vai concluir o texto, né, dizendo, entanto, né, e citando, né, novamente, o Dini, né, que é o autor, desculpem, vai citar o Paul Fauconnet, né? É preciso que se analisem igualmente as instituições, os sistemas definidos de representações e de práticas, cujo funcionamento constitui propriamente a guerra. Somente essa análise preliminar poderá permitir a classificação dos tipos de guerra e o estudo das causas e da função social do fenômeno. Né? Então, é preciso, antes de tentar classificar, né, o que é a guerra, né, o que é a guerra para as sociedades indígenas, o que é a guerra para as sociedades europeias, né, o que é uma guerra colonial, uma luta de classes, né, é preciso analisar, estudar, né, quais são os papéis sociais, as posições ocupadas pelos indivíduos, quais são as organizações sociais, né, quais são as atividades que as pessoas desempenham nas relações que elas mantêm, né, numa instituição, quais são as regras, quais são os valores, né, como é que se inicia essa situação em que os coletivos percebem que a sua segurança está sendo ameaçada, como é que se dá a educação das crianças, né? Então, se vocês retomarem ali, né, aquele filme A Revolução dos Cocos, né, vocês veem como é que a própria educação das crianças vai sendo marcada pelo estado de guerra, né? A socialização, né, os rituais religiosos, né? Então, a guerra, né, como um fenômeno social, ela vai permitir ao Florestan estudar, ter uma visão da totalidade da estrutura social tupinambá, ainda que, né, ele tivesse acesso, por isso, apenas a partir dos relatos dos viajantes, comerciantes, missionários e viajantes que tiveram contato com a sociedade tupinambá, né, nos séculos, né, 1500, 1600, né, nos primeiros séculos da colonização, né, e isso se torna muito interessante também quando a gente vai estudar a história, né, desse povo autodenominado Tupinambá, hoje, né, no sul da Bahia, e a gente vê também, né, os movimentos, as várias estratégias de resistência desse povo à colonização. Então, é isso por hoje. Boa leitura, bons estudos, e eu estou à disposição pelo nosso fórum Dúvidas e Descobertas, e também no nosso fórum, né, da atividade, agora dessa atividade sobre o trabalho do Florestan Fernandes. Tá legal? Então, bons estudos, e a gente fica em contato, em diálogo. Um abraço, boa noite.